Olá, começa agora o programa Silvana Rezende. É muito bom estar com você, dividir com você várias informações e dividir saídas também, não é? Olha, gente, nós estamos aí ouvindo nos últimos dias assuntos, todos eles em volta da crise. Crise, crise, crise. Nós ouvimos, inclusive, que para o Brasil sair dessa crise, vai lá para 2019. Já imaginou se nós ficarmos aí esperando isso passar? Não vai dar. Então, o programa Silvana Rezende, como você sabe, fala de empreendedorismo. Fala de nós fazermos agora e não esperarmos acontecer. O que a gente pode fazer independente, né, dessas coisas horríveis que estão acontecendo hoje no Brasil. E nós estamos aqui sempre mostrando para você pessoas que estão fazendo acontecer. Hoje eu vou te mostrar uma pessoa que tentou empreender de várias formas. Cansou por um lado, chegou até a ser motorista de ônibus. Chegou uma hora que falou, não quero mais e voltou a empreender. E agora está tendo sucesso. Nós convidamos aqui hoje para o nosso programa Rico Jacinto, empreendedor. Chega aqui, Rico, seja bem-vindo para contar a sua história para a gente. Vamos sentar aqui no nosso escritório, porque nós aqui sempre estamos querendo também boas notícias, não é? Para falar para o nosso público que há saídas sim, né? Que além de tudo nós temos que ter uma mente muito positiva, né? É claro que nós não podemos de forma alguma sermos alienados de tudo que está acontecendo no Brasil, né? E no mundo, mas nós temos sim que buscar saídas, né? Então, muito obrigada por ter vindo. Rico, que é de Franca, né? Lá da Franca do Imperador, e está conosco aqui nos nossos estúdios em Ribeirão Preto. Bem-vindo, Rico. Muito obrigado, Silvana. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na nossa sede da nossa região, né? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, que sempre nos acolhe muito bem. E aqui também acontecem muitas outras coisas, a gente sempre vem buscar em Ribeirão uma das melhores coisas que tem, né? Agora estamos aqui com muito prazer, recebendo aqui essa oportunidade que você nos dá. Então, eu já vou começar te perguntando, tá? Eu apresentei aqui dessa sua história, né? E eu aqui fazendo um briefing com o Rico, eu vi que a primeira coisa é que ele queria ser engenheiro agrícola, não é? Inclusive, ele conseguiu passar numa universidade pública, que é a Federal de Viçosa. Mas você, naquele momento, não concluiu o curso. Como é que foi isso? Você tinha esse sonho, acabou deixando esse sonho e foi tentar outras coisas, até chegar no dia de hoje, porque a gente quer criar suspense Silvana, aqui também. Vender queijo para ganhar um dinheiro, para pagar a passagem para ir em Viçosa, foi o começo. Chegar em Viçosa, não saber onde é que é a universidade, foi o segundo passo. Conhecer as pessoas, chegar na universidade, ter que procurar alojamento, condições de alimentação e não conhecer nada. Isso é muito difícil para o jovem. Então, a gente, dentro desse ambiente, a gente conseguiu chegar dentro da universidade e fazer um excelente curso. Eu tinha que trabalhar na cooperativa para ganhar livros. Eu tinha que trabalhar das 5 a 1 da manhã para ganhar um dinheiro para poder me manter. E os meus amigos estavam estudando. Quem é que tinha melhor rendimento? Meus amigos que ficavam por conta dos estudos ou eu? Então, esses programas governamentais são muito bons. Ajudam muitos jovens que não têm condição. Eu tive que me virar. Acontece o seguinte, eu fui um aluno 7, que era o que a nota pedia. Mas imagina se eu tivesse tempo para estudar. Eu seria um outro aluno, teria outra performance. Mas, casamento, filhos e fomos para o mercado de trabalho. Tá. E aí que começou a bater cabeça, não é? Tentou várias coisas. Eu vou algumas das vezes vocês vão ver me falar sobre os meus clientes. Eu tenho 130 milhões de clientes. Hoje. Eu tenho 130 milhões de clientes. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tem 130 milhões de clientes. São 6 zeros depois dos 130. Eu tenho muitos clientes hoje. Como é que é isso? Como é que você consegue? Inicialmente, a gente consegue pegando um CNPJ, arrumando o balcão e rezando, pedindo para chegar o cliente. Esse é o ciclo da falência, é o ciclo anterior. Hoje, com o meio digital, você tem 130 milhões de brasileiros que têm um tablet, um mobile e tem um notebook.
Então, esses 130 milhões de pessoas, se você tiver uma técnica que você possa conversar com eles, você pode monetizar com isso. E foi isso que eu fiz. Então, a minha vida foi até quando eu fui motorista de ônibus. Passei o cartão para tirar R$5, não tinha. Falei, não volto, nada contra a empresa, adorava a empresa que eu trabalhava, maravilha. Não volto aqui e não trabalho mais por salário. Passo fome, mas não trabalho mais por salário. Ou seja, o seu salário não estava dando. E aí é o seguinte, com 3 filhos e tendo que tocar a vida, como é que você troca com um salário comum? Não toca. Então é o seguinte, eu fui procurar um diferencial. Comecei a estudar marketing. Falei, marketing é uma coisa, né, que pode me dar uma alavanca. Conheci o marketing digital. Com quantos anos você está hoje? Desculpa. Se fosse para mulher, a gente não pergunta, mas para homem não tem problema. Eu sou de 60, né? 56. Então você começou a estudar marketing há pouco tempo? Há um ano e meio. 1 ano e meio, que interessante. E nisso você foi fazendo vários cursos de lá para cá? Olha, conhecendo o marketing, eu tive a oportunidade de saber o que era marketing digital. Aí é o seguinte, existem milhares de cursos na área digital, cada um oferecendo um milagre maior que o outro. Mas eu tive a percepção de saber escolher entre esses cursos 6 cursos que me davam condições de subir degraus consistentes. Então, hoje eu tenho uma agência digital, onde eu monetizo mensalmente, onde eu tenho clientes e onde eu recebo pelo meu trabalho, 1 ano e meio depois dessa decisão. Olha que interessante, muitas pessoas, né, que estão lá depois dos 40, falam assim, não, agora não vou começar mais nada, não vou fazer mais nada, e você justamente recomeçou agora, não é? Há pouco tempo, depois dos 50 anos, né? E você está muito feliz hoje com o que você está conseguindo. Agora, me conta uma coisa, o que te garante que você que já é um empreendedor aí, nato, vamos dizer assim, mas que o empreendedor é esse que não é só aquele que dá certo, né? Mas é aquele que tenta também várias vezes e tenta fazer alguma coisa. E várias outras vezes você teve ideias fantásticas, né? Você estava dizendo pra gente aqui antes, uma curiosidade, você tentou alguma coisa na área de saúde, não é isso? Inventando Sim. alguma coisa ou criando uma coisa. Nós temos uma patente para psoríase. Psoríase. E não conseguimos financiamento para investir. Eu, antes de 1 ano e meio, futuramente, eu vou estar montando um laboratório para empreender a minha patente. Ou seja, esse negócio digital que está te dando agora, você vai ter dinheiro para colocar no outro, porque você não tinha conseguido. Aí você me perguntou qual que é a certeza que eu tenho disso. A certeza que eu tenho disso eu te mostro aqui dentro de Ribeirão Preto. Nós não precisamos falar, Ribeirão Preto tem um centro educacional fantástico, você sabe disso, e é um centro que acolhe gente do Brasil inteiro e da nossa região principalmente, e hoje você sabe que as empresas que trabalham com ensino, elas têm o ensino presencial e tem o EAD. Pega o balanço do patrimônio dessas empresas, balanço patrimonial, e verifica quanto que elas ganham com EAD e quanto que elas ganham com presencial. Hoje, o volume de dinheiro que essas empresas estão recebendo por um curso EAD, que o cara está lá em Foz do Iguaçu, está lá no Vale de Jequitinhonha ou está lá no Norte, ele entra no computador e faz o treinamento dele. Ele paga mensalidade. O que significa que essas empresas começaram a monetizar muito mais com o ambiente digital. Esse é só um paralelo. Hoje, eu tenho clientes no Brasil inteiro. Eu rezava para alguém chegar no meu balcão. Então, o meio de vocês, que é o meio digital, é o ambiente básico para que nós possamos fazer o primeiro passo para sair dessa situação básica do ciclo da falência. 99,8% das empresas de Franca não sabe o que é alguma coisa além do site. Tá. Então, vamos resgatar aí. Isso hoje te dá a sensação, ou até a certeza, já que você em 1 ano e meio já está conseguindo ter resultados muito positivos, de que este empreendimento, diferentemente dos outros, que foram ótimas ideias também, este sim está crescendo e vai crescer cada vez mais. Inclusive pode garantir as outras ideias que você teve no passado, fazer com que elas realmente ressuscitem, né, e que possam virar alguma coisa. Absoluta certeza. Agora, você não acha que já tem muita gente fazendo muita coisa na internet e que está esgotado isso já? Sem contrariar o que você disse, porque é uma tônica, uma observação, mas é exatamente o contrário. Nós temos uma janela gigantesca aberta no Brasil e nós temos 20% do pessoal treinado para marketing digital ativo. Significa que nós vamos precisar
80% de pessoas para esse mercado, para ele começar a funcionar. O mercado digital não está ativo no Brasil, ele está engatinhando. Então, o Jovem Digital 17 é um treinamento onde eu levo o jovem gratuitamente para dentro do meu escritório. Em 10 dias ele traz um cliente, ele faz o site pelo cliente, recebe, paga o treinamento é gratuito, ele paga pela plataforma, ele vai ficar 1 ano fazendo site gratuitos na região. Por quê? Porque 90% dos sites existentes não são responsivos, precisam ser feitos novamente. E fazer um site não é garantia de que alguém vai vê-lo. Você tem que ter um relacionamento com esse cliente a nível digital. E ninguém sabe fazer isso. Então, a Agência Digital Universal é a primeira agência do Nordeste Paulista a ser uma agência de lançamentos de produtos experts. Tá, então esse é o teu negócio hoje. Você criou a Agência Universal 17. 17 por quê? Você está trabalhando com jovens de 17 anos. A Agência Digital Universal é a nossa agência e o Jovem Digital 17 é o programa que vai levar esses jovens para esse ambiente. Tá. Mas o que você está fazendo agora em primeiro momento, é fazer esse curso presencial para jovens. Exatamente. Jovens carentes, jovens não carentes, na internet, é aberto. Na internet, se você não tiver autoridade, você não conversa com ninguém. E se você não tiver autoridade, você não vende nada para ninguém. E somente esses jovens comentando esse resultado de satisfação que vai mostrar para um público em geral que esse trabalho é profícuo e dá resultados. Agora, esses jovens fazem esse trabalho gratuito porque lá atrás eu tive uma dificuldade muito grande e não tinha quem me ajudar. Então, hoje eu quero ensinar esses jovens a entrar no mercado de trabalho com um exemplo de resultado. Então, você vai ensinar todos os jovens que têm poder aquisitivo ou não, carentes ou não? Não, isso não vem ao caso. São jovens abaixo de 18 anos, jovens menores. Jovens de 17 anos de idade. 17 anos de idade. Porque é a idade ideal para ele trabalhar 1 ano e ele conseguir começar a monetizar para que ele possa investir no mercado digital. Agora, ele vai trabalhar dentro da casa dele, atrás do computador, no horário que o pai e a mãe dele vai coordenar, com a supervisão dos pais e com a nossa orientação. Você quer uma orientação mais bem encaminhada para o mercado de trabalho do que essa para a área digital? Ótimo. Então, nós vamos fazer agora um breve intervalo. Tá vendo? É muito interessante, você pode sim. Que chance que tem pro seu filho aí, hein, que tá à toa em casa, que você tá querendo uma ocupação para ele, pelo menos ensinar alguma coisa, né? Fica de olho então, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente volta falando com o Rico sobre o programa Jovem Digital 17. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar em palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros.
Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Voltamos ao nosso programa falando aqui sobre empreendedorismo e principalmente empreendedorismo digital. Nosso entrevistado hoje é o Rico Jacinto, que deu a volta por cima e que está aí hoje, né, mostrando pra gente que depois de várias tentativas na vida, inclusive chegando a ser motorista de ônibus, hoje ele é um empreendedor digital de sucesso. E aí nós estávamos falando de uma coisa legal aí que você está fazendo, que você também está fazendo um papel de voluntariado aí, né? Você está fazendo um papel social também, onde você está oferecendo um curso para jovens de 17 anos que podem aprender a trabalhar com as mídias digitais. Na verdade, fazer site, né? O que você está fazendo. A ideia inicial é fazer site e blog dentro de uma plataforma. O Eric Salgado desenvolveu uma plataforma que é muito recorrente, muito fácil de desenvolver. Quando você termina seu site, você deixa ele responsivo para tablet e para mobile. Agora, a vantagem de levar esses jovens para essa plataforma é que essa plataforma tem autoresponder, tem diversos padrões de páginas, tem funis de vendas e ele, depois que ele aprendeu a fazer site, ele vai aprender o segundo passo, que seria levar clientes para dentro da loja através daquele site. Então nós estamos não só introduzindo ele no mercado digital, como mostrando para ele que tem um caminho para ele desenvolver mais em cima disso. Então é o caminho principal, é o caminho correto. O que você está usando aí é uma linguagem realmente de muitas pessoas, né, que são consumidoras e que nem percebem que por trás tem tudo isso, né? Ou seja, não é um site institucional simplesmente de dar informações, mas um site de buscar um cliente, um possível consumidor de algum produto, seja um produto físico, como um produto também de informação, um curso, alguma coisa assim. Então, esse jovem vai aprender tudo isso para poder arrumar cliente depois, para fazer isso. Perfeitamente, perfeitamente. Se você vai fazer uma reunião em casa, tem um parente de fora que chega, você não der endereço para ele, ele não vai chegar lá. Somente ter um site não significa nada. Somente ter um site significa que você tem lá um endereço, um cartão postal. Agora, relacionar com o seu cliente significa conteúdo de valor. Se o seu negócio não tem conteúdo de valor, ninguém vai te ouvir. Você vai poder gritar à vontade no seu site lá, nenhum vizinho vai te ouvir. Agora, se você tem um conteúdo de valor e você mostra esse conteúdo de valor nos vazios digitais que existem acima do seu CNPJ, existem multiplicativos financeiros, que são os vazios digitais que a pessoa tem que entender que a empresa dela tem que estar presente. Tá. Agora, olha bem, quem quiser hoje colocar o seu filho, ou o jovem que quiser participar e fazer esse curso, o que deve fazer? No caso, é só para Franca agora, por enquanto. Nós estamos fechando em Franca para fechar o treinamento presencial e para mostrar resultado. Mas em Franca, jovemdigital17.com.br, se cadastra lá, vai ter uma aplicação, ele vai responder a aplicação e vai ser chamado para o treinamento. Tá. Simples então, assim. Quem não puder fazer esse treinamento gratuito em Franca, agora vai poder, num segundo momento, fazer isso pela internet. Ah, sim. Nós estamos subindo para a área de membros de um treinamento gratuito a nível Brasil. O mesmo trabalho que o jovem vai fazer no meu escritório, ele também vai poder fazer na casa dele a nível do Brasil. De que forma? Depois que a gente mostrar o resultado desses jovens, eles terão condição de entrar no site, solicitar a presença, não vai ser mais no escritório, vai ser no ambiente digital. E lá ele vai ter toda a orientação para fazer o trabalho. Tá. Olha, você falou que espaço há, não é? Que por mais pessoas que tenham hoje fazendo isso, ainda há muito espaço. Olha, Rico, a gente abre o nosso e-mail ou a gente entra em qualquer rede social, não para de aparecer anúncio, não para de aparecer anúncio. A gente abre a caixa de e-mail, a gente não para de receber spam. O que acontece, o que te leva a pensar que as pessoas realmente têm mercado e que não está criando, na verdade, uma antipatia com relação a isso? Como é que os bons vão se diferenciar aí? Não existe uma forma de você comunicar com uma pessoa a não ser por mídia social, a não ser pelo meio digital. Não existe. Se você está falando com um número maior de clientes que você tem no teu balcão, você tem que comunicar com essa pessoa através do e-mail. Por isso
que o número avassalador de e-mails chega na sua caixa todos os dias. Agora, existem técnicas que façam com que você exponha esse e-mail de uma maneira inteligente, com conteúdo de valor, que a primeira vez que a pessoa clicar, ela vai chamar a atenção dela. Se você não fizer isso, isso vai para a caixa de spam ou nunca mais essa pessoa vai querer te ver. Agora, a partir do momento que ela viu, ela não tem mais que 2 segundos para prender os olhos. Então, se você não aprender em 2 segundos segurar seu cliente com um conteúdo mínimo inicial, uma red line, que vai chamar a atenção dele para aquele conteúdo, dificilmente você comunica com essa pessoa, dificilmente ela vai passar o cartão de crédito quando você terminar o seu namoro de venda com ela lá na frente. Então, mudando aí, né, hoje a gente mudou o que você está colocando aí, porque antes nós tínhamos que segurar o cliente no oi, no boa tarde, no boa noite, na simpatia presencial, não é isso? O cliente está passando ali no corredor do shopping, ou está entrando na loja, depende muito de como você recebe esse cliente para fazer com que ele fique. Na internet, então, é muito de acordo com a forma como você envia um e-mail para ele. E o conteúdo desse e-mail tem que ser algo substancial, realmente. O título desse e-mail tem que estar no lugar certo, com a chamada certa, com a palavra certa. A gente costuma fazer muito teste AB. Teste AB é o seguinte, você manda 2 tipos de e-mail, para um grupo de pessoas e para outro, e vê qual mais que abre. Essas coisas a gente faz cotidianamente. Isso você ensina no teu curso também? Ah, sim. Essa forma de você buscar o cliente com a maneira mais correta e buscando testes que vão mostrar qual a melhor forma de você lidar com o cliente, porque muitas das vezes você começa a fazer um trabalho para um cliente e ele não está interessado com aquele padrão de assunto que você quer abordar. Você tem que aprender com ele. Então, a humildade faz você enxergar o mercado como ele é. Tá. Agora, isso é uma coisa que começou nos Estados Unidos, os americanos são muito bons nisso, né? Eles vendem muito pela internet, né? E uma coisa que chegou no Brasil muito forte também, né? Como manter esse cliente? Quer dizer, você falou aí de uma forma de atrair esse cliente, mas como manter esse cliente depois também, fazendo com que você possa... Vamos supor que você tem um produto só. Esse cliente já comprou teu produto. Como é que você faz ele continuar contigo, você vender novamente ou ele passar para frente? Você tem que fazer um acréscimo de venda ou um decréscimo de venda em termos de custo, e você tem que ter autoridade para sugerir que, além daquele produto que ele te comprou, que você não tem aquele produto para vender para ele mais, porque ele já comprou, que ele compre um produto mais caro ou mais barato da sua linha de produtos. De que forma? Se você não gerou autoridade, ele não comprou seu produto. Agora, se ele comprou, é porque ele acreditou em que você estava entregando para ele um conteúdo de valor. Agora, depois que ele adquiriu esse produto, você tem que ter uma técnica de mostrar para ele que existem produtos mais caros e mais baratos que possam interessar a ele. Uma tônica muito recorrente na internet é que você tem que dar 10% do que é teu para o seu cliente. Se ele não perceber que você deu aqueles, em termos, 10% daquele valor de conteúdo de valor, ele não percebe que ele vai ter que pagar pelos 90% para adquirir o produto. E esse é o caminho básico para você mostrar para o cliente que você conhece. Porque você falar que sabe... Você quer dizer que antes de entregar tudo, você tem que entregar conteúdo de valor. De presente, você tem que dar 10% antes, para ele sentir a tua essência. Se ele não sentir a essência, ele não vai nem conversar com você, nem abrir seus e-mails e nem querer gastar dinheiro com você. Porque o que acontece é que tem muita gente que está e hoje sai falando que sabe um monte de coisa, né? E quais cuidados que você também passa para quem está em casa lá na internet? Às vezes tem os compulsivos, né, que compram tudo que aparece. Quais cuidados que esse consumidor deve ter com esses charlatões que tem por aí? Se eu fosse, eu não precisaria perguntar isso para você, porque você trabalha com vários outros tipos de linguagem. Você trabalha com linguagem corporal, você trabalha com linguagem de percepção, você trabalha com percepção de voz. Então, no teu caso, que trabalha com mídia, você percebe isso. Quando você chega numa loja, você sabe o que o cara está te vendendo ou não. Se o cliente, se o fornecedor está te vendendo um produto ou está te enfiando um produto, vamos dizer assim. A maneira mais fácil de você comunicar com o teu cliente é tendo transparência. Se você mostrou para o seu cliente que você está tendo transparência, ele vai perceber. Se você deu um conteúdo de valor, ele vai voltar a comprar seu produto. Falar a verdade. Simplesmente, simples assim. Falar a verdade. E outra coisa, o meu treinamento é gratuito.
Quando o jovem compra a plataforma, ele compra a plataforma com a minha indicação. Eu tenho um código lá na empresa que vende a plataforma para terceiros. Quando ele compra a plataforma, eu monetizo com isso. Aí você ganha uma porcentagem disso. Eu ganho. Mas é o seguinte, o meu curso é gratuito. Só que eu chego para ele e falo assim, olha, meu curso é gratuito, eu monetizo com ele numa segunda instância e eu vou te ensinar a monetizar da mesma forma. Agora, eu aviso antes. Porque para jogo um pai... limpo, jogo limpo. Para um pai desses alunos, fala assim, você não foi correto comigo, ou outras palavras, e fala assim, você falou que o curso é gratuito e você está ganhando dinheiro com isso. Isso não custa acontecer. E outra coisa, não há mal nenhum, não é? Os vendedores ganham comissão quando vendem algum produto para uma empresa, seja ela física ou seja ela virtual. Todo mundo pode ganhar. Se você está indicando, não é assim? Você vai comprar um carro, o vendedor indica o carro para você e ele ganha por isso. A vendedora na loja indica uma blusa para você, fala o que fica melhor para você e ela ganha comissão por isso, né? Com certeza. Então, se você estudou várias plataformas, chegou à conclusão de que uma delas é interessante ou é mais eficaz, eficiente, efetiva, e você indica, nada mais justo do que você, abrindo o jogo para a pessoa, fala, olha, eu vou ganhar uma parte se você comprar. Né? Então, esse jogo você abre e você indica que todo mundo faça da mesma forma, é uma questão ética. Agora, veja só, eu dou treinamento para o cliente, para o jovem de 17, trago o cliente dele, oriento ele para fazer o site, faço um trabalho para e passo com ele, eu não deixo ele entregar um site que não seja de qualidade, e o líder, nós estamos falando de empreendedorismo, né, que é a sua praia aqui, o líder faz mais que o combinado. O líder é o que fecha e desliga o alarme antes de ir embora. O líder é o que vai trancar a porta onde todo mundo já foi embora. Né? O líder é que arruma as coisas depois do churrasco. Então é o seguinte, para você fazer um trabalho desse, quando o empresário resolve fazer o site com esse jovem, paga pelo site e o jovem entrega, eu faço um trabalho de aumento de venda com esse empresário e ele não sabe disso. É mais do que o combinado. Agora, esse empresário vai ficar satisfeito com o site do menino? É simples assim. Isso é internet marketing. E aí, o que é também? É surpreender o cliente. Tá aí a pergunta que você tinha feito anteriormente, como que você surpreende o cliente? Você tem que entregar mais do que o combinado. O cara não te pediu nada, você dá 10% de informação para você ver. Se ele não começa a te ver com outros olhos. Tá. Agora, o interessante é que eu já ouvi várias pessoas que desenvolvem sites falando, olha, não está dando dinheiro, as pessoas pararam de me contratar, antes eram tantos sites por semana, agora não estão pedindo mais isso, né? O que acontece é que você arrumou uma forma de agregar valor. Então, você dá mais do que o simples site para o cliente. É isso, as pessoas que procuram o rico hoje, não só tem um lado que aprende a fazer site, você ensina para as pessoas a pescar, e no caso do cliente que não quer aprender a fazer site, mas que quer o site pronto, você ensina para eles a fazerem um site realmente que possa virar dinheiro. O web design é aquele camarada que faz um site maravilhoso, você entra nele e você acha tudo muito bonito. Agora, esse web design, ele não vende o produto do cliente. Ele mostra para o cliente como que é o produto, da forma mais bonita. Agora, você carrear esses clientes de uma maneira inteligente, para você fazer com que ele receba seu conteúdo de valor, para que ele não saia do seu site e busque sempre informação, e você cria uma área VIP para que ele possa receber as informações diárias das suas promoções e das suas novidades, isso aí que é o trabalho do marketing digital. Não é somente fazer um site, porque eu não faço site. Eu faço um aumento de venda, que é o que o empresário, que é o cantar dos empresários, é aumento de vendas, né? Tá. Daqui a pouquinho, então, a gente volta conversando mais, daqui a pouquinho depois dos nossos comerciais. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência,
Enfim, eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Como liderar, como motivar, como ter gente mais comprometida com o trabalho, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Estes são os grandes desafios das palestras de Silvana Rezende. Preparar todos os colaboradores para os novos tempos, porque se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Silvana Rezende tem atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, empreendedorismo, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Ela mistura teoria e prática, tudo de forma descontraída e baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Silvana Rezende prepara palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, Silvana trabalha com coaching. Escolha a sua meta, que ela vai te auxiliar a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanarezende.com.br. Voltamos agora ao nosso programa, hoje falando de empreendedorismo digital. Eu estou aqui com alguém que entende muito bem nessa área, que já está aí dando cursos, que está vendendo, dando consultoria e fazendo empresas venderem também, que é o Rico Jacinto, que é da Franca do Imperador, a cidade de Franca, na região de Ribeirão Preto. Franca não gosta muito que fale assim, né? Ou Ribeirão Preto, da região de Franca, não é? É o Rico Jacinto que está aqui conosco. Rico, a gente está falando aqui das vendas pela internet. Só que muita gente ainda tem receio em comprar pela internet. Eu mesma, certa vez, fui comprar uma passagem de avião pela internet e tive meu cartão clonado, tá? O que garantia, você que está entendendo muito bem dessa área, que garantia você dá ou que você hoje está vendo que as pessoas podem sim comprar pela internet? Quais atenções, né, que a pessoa tem que ter nessa hora? No bloco anterior, você fez um comentário a respeito de treinamento, como você, nesse mar de treinamentos tem, como se adequar. Você tem que ouvir o treinamento, verificar o objetivo e dar uma comprovar, porque a pessoa te dá a condição de você comprovar o treinamento. Em 30 dias você pode até devolver se você não se interessar. Para comprar a mesma coisa, não adianta você entrar num site, se você entrar num site de grande de penetração que tem aqui no Brasil, onde trabalha com e-commerce, por exemplo, e lá tem diversas lojas. Tem lojas que não são qualificadas para vender e tem lojas que são qualificadas para vender. Então, o cliente, ele é o perceptor, ele é a pessoa que tem percepção do bom fornecedor. Então, ele tem que saber escolher. Agora, ele sabendo escolher, ele tem que saber qual que é o caminho que esse produtor teve de dar condição de ter um laudo, número bons de clientes dentro do trabalho dele. Não tem outra forma de você verificar onde é que você está pisando. Somente saber se aquilo ali tem realmente condição de você ter certeza. E num ambiente tão grande como esse, você só vai fazer isso você analisando o que a pessoa está te oferecendo para você poder fazer a sua análise. Nós estamos falando dentro de um ambiente tecnológico. O meio digital, ele é um meio seguro a partir do momento que você trabalha com pessoas sérias. E essa pessoa séria, ele vai saber colocar o produto na tua frente e te mostrar o caminho de você monetizar. Esses ambientes hoje tem muitos firewalls que estão dando guarida para esse sistema. Então já tem um ambiente muito seguro para você comprar na maioria deles. Tá. Agora, o consumidor, no caso, tem algum lugar que ele possa pesquisar para saber, ou ele possa... Vou comprar no site tal, ou vou comprar, porque aí a gente vai lá e na hora de comprar produto,
aparece Hotmart, aparece PagSeguro, tem muitos nomes muito conhecidos já, né? Então, eu acho que esses nomes são mais seguros mesmo. Se não é esses nomes, ir lá para o Reclame Aqui, perguntar o que é, ou pesquisar antes. A credibilidade, ela está em qualquer site que você entrar. Se o dono do site não tiver um ambiente onde ele mostra os clientes com satisfação, onde você pode entrar em contato com esse cliente e perguntar, essa pessoa ela não consegue vender muito. Tá. Então vai muito nos nossos cuidados, né? O cuidado como consumidor. Eu queria só fechar, né, essa nossa conversa aqui. Então hoje, para quem quiser conhecer melhor o trabalho do Rico, tem um curso presencial que o Rico está oferecendo para jovens de 17 anos, meninos e meninas, não é? Para aprenderem a fazer um site e também para saberem monetizar, ou seja, levantar dinheiro com esse site, né? Fazer Certo. os clientes deles conseguirem levantar dinheiro através do site, não é isso? Certo. Você tem outra coisa também, você estava falando aqui no intervalo para a gente, que tem um outro produto que você está pensando também para jovens que querem fazer faculdade e poderem pagar sua faculdade. O Jovem Digital 17, ele leva o jovem para trabalhar dentro de casa, com a supervisão dos pais, para fazer blogs e sites responsivos e levar seu cliente a ter satisfação. Quando você fala responsivos, o que é isso? São blogs que têm audiência, ou seja, tem gente entrando lá e que essas pessoas respondem, ou seja, são blogs que acontecem. Quando você abre o mesmo site no mobile, no tablet e no computador, ele é um site responsivo. Ele abre em todas as mídias. Então, se você pegar aquela página e colocar ela numa tela grande de computador, ela vai abrir. Mas se você colocar numa tela de celular, ele também vai abrir. Então, ele é responsivo. Sem ficar deformado. Sem ficar deformado. Você tem que ficar virando para cá para achar o conteúdo. Ele tem que aparecer na tela. Porque tem muita plataforma gratuita que oferece a gente a fazer hoje site, mas que, na verdade, quando você passa para o mobile, ou seja, para o celular, ele não funciona, Ele né? não Vem abre. todo quebrado. Exatamente. E aí é o seguinte, você levar uns jovens para esse padrão de trabalho, significa que 90% dos sites na minha cidade tem que ser trocado para essa tecnologia. Então já é um serviço para um número muito grande de jovens aí. Até porque antes a maioria das pessoas via os sites e blogs pelo computador. Pelo computador. E hoje a grande maioria está vendo Certo. pelo celular. Você, né? você me fez um comentário a respeito de segurança e de celular. Há 2 anos atrás, o Brasil era o 17º país em compras na internet. Não passou 2 anos, nós somos o 5º. Então, mudou o perfil do consumidor. Isso significa que o pessoal perdeu o medo de comprar, porque ninguém via no celular, corria no computador. Hoje não. Hoje ele já compra pelo tablet, pelo tablet e pelo mobile, também, pelo celular também. Tá. E outra coisa, esse papel fez com que as pessoas começassem a comprar celular de melhor tecnologia. Esse celular tem câmera, grava muito bem e é ligado a todo tipo de aplicativo. E ele liga também, né? Ele fala também, né? Acho que é a coisa que ele menos faz hoje, não é isso? Mas olha, aí a gente estava falando, a gente acabou tangenciando aí. O segundo é um curso também que você está criando para jovens pagarem a faculdade. O jovem de 17, ele tem condição de entrar no mercado de trabalho, botar o pé direito dentro do mercado de trabalho e começar a monetizar. Se ele tiver condição de entender o que é o mercado digital, ele toca a vida dele digital lá dentro. Agora, o jovem de 18 anos, ele pode aprender a pegar produtos na internet, vender esses produtos, ganhar comissão desses produtos e pagar a faculdade. Isso é a Universidade Pague. É o segundo projeto da Agência Digital Universal, onde a gente leva jovens de 18 anos a serem afiliados de produtos da Eduz, do Hotmart e do Monetize, que são 3 plataformas onde tem os produtos na área digital. E você ensina o caminho das pedras aí. Caminho das pedras. Então vamos lá. Quem quiser saber mais, o que deve fazer? Entrar no www. jovemdigital17.com.br 17 numeral mesmo. Numeral. Jovemdigital17.com.br ou agência digital universal.com.br. Rico, muito obrigada pela tua presença. Parabéns pela volta por Muito cima obrigado. aí que você deu e está dando. E mais parabéns ainda por esse papel social que você está fazendo, porque eu acho que ganhar dinheiro, honestamente, é justo. Ganhar dinheiro ainda contribuindo para que outras pessoas também ganhem de forma honesta e ética dessa forma, tirando esses menores aí, né, da ociosidade,
Você tá de parabéns, assim, bem grandão, tá bom? Tudo de bom para você, sucesso. Um prazer, Silvana, muito obrigado por estar aqui. Tá bom, parabéns a você. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim... Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Estamos de volta ao programa de hoje e agora o seguinte, por mais críticas, né, que a gente esteja aí ouvindo ao governo, a gente cada vez tem mais motivos para criticar porque, infelizmente, né, se faz muito pouco lá em cima e nos governos e cada vez mais o imposto de renda está vindo, né, abocanhando mais e mais, né, do nosso trabalho. E é para falar justamente sobre as regras do imposto de renda que a gente trouxe aqui o contabilista Moisés de Souza Andrade, que é diretor da Casa do Contabilista de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, Moisés. Então, vamos lá. Tem alguma novidade esse ano? Conta pra gente, porque já começou e vai até que dia? Primeira coisa, vai até que dia que as pessoas podem entregar a declaração? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. As pessoas ou os contribuintes que estão obrigados a entregar a declaração, ele tem o prazo final até dia 29 de abril, tá? Que seria o último dia útil do mês, às 23h59 e 59 segundos. Esse é o último prazo final, tá? Há anos não há a prorrogação, né, desse prazo, até porque a Receita se prepara com servidores, com computadores que detêm uma logística de não ter esse problema ou não trazer esse problema para o contribuinte, tá? Na questão de não conseguir entregar a declaração. E, na verdade, já começou até bem antes do prazo, tá? O prazo oficial passa a entregar a declaração a partir do dia 1º de março. Porém, até dia 25 recente agora de fevereiro, a gente tinha o denominado rascunho, que era uma das novidades do imposto de renda desse ano. Então, o contribuinte podia entrar nesse rascunho da declaração via internet, por computador, por tablet, por smartphone, etc. Então, ele poderia começar, por exemplo, em casa, finalizar no serviço, na rua, e passar essas informações para o programa posterior. Então, até dia 25 ele tinha essa opção, tá? Posteriormente, ele fazia o download do programa e assim que ele adentrasse com o CPF nesse programa, o próprio programa da Receita puxaria essas informações de tudo que ele informou dentro desse rascunho. Uhum. Mas agora já passou isso, então agora é normal. As pessoas para entregar agora tem duas modalidades, não é isso? Que é a completa e a simplificada pelos caminhos normais. Isso. E muita gente já entregou, né? Eu estava vendo que muita gente já entregou. Acho que as pessoas estão... Ainda tem muita gente que deixa para a última hora, né? Bom, mas tem muita gente que já está se adiantando, né? O grande problema, principalmente do profissional da contabilidade, é o tempo, né? Apesar de termos 2 meses para fazer essa declaração, geralmente, eu, por exemplo, particularmente no mês de março, eu não faço, em tese, 20% da totalidade de declarações que eu tenho, tá? Então, geralmente, deixa-se sempre para o último mês, ou sempre para a última hora.
Tá? Então, o profissional da contabilidade já tem a mania ou a tendência de comunicar, de enviar comunicados, e-mails, solicitando, inclusive em alguns casos, dando descontos para quem enviar a documentação corretamente dentro da competência março, para não ter exatamente o sufoco na competência abril. Na última hora. Tá. Exato. Então, vamos lá. Novidades desse ano. Você falou uma novidade já passou essa questão do rascunho. Tem alguma outra novidade? A outra novidade do programa desse ano foi com a informação do dependente. Tá? Até o ano passado, ou na declaração entregue ano passado, a informação do CPF do dependente era obrigatório para o dependente com idade acima de 16 anos. Então, para essa declaração de 2016, o dependente que tiver completado 14 anos até 31 de 12 de 2015, vai ser obrigatório a informação do CPF dele na declaração. Então, antes era 16 e agora é 14. Passou para 14 anos. 14 anos, Isso. né? Tem que estar constando. Na verdade, eles estão rastreando cada vez mais. Essa é a justificativa que o governo tem, né? Exatamente estreitar esse relacionamento contribuinte-fisco, né? Até porque esse rascunho que nós citamos anteriormente, a tendência é que ele cresça ano após ano, né? Que essas informações venham sendo feitas durante o ano, exatamente para até não ter esse esquecimento, né? De alguma informação, etc. E, posteriormente, quando chegar na época do imposto de renda, ele simplesmente importar tudo aquilo que ele veio abastecendo durante o ano. Tá. Quem deve fazer a declaração do imposto de renda? Tá. Vou citar alguns exemplos aqui, mas o mais importante é a Instrução Normativa 1613 da Receita Federal. Tá? Essa instrução, ela traz todas as informações necessárias que o contribuinte precisa saber do imposto de renda. Desde perguntas e respostas, por exemplo, alguma das dúvidas que nós estamos tirando aqui e até o link ou o download do próprio programa. Resolução 1613 de 2016 agora. De 2016. Tá? Mas, basicamente, os pontos principais para a pessoa entregar a declaração seria o contribuinte que recebeu em 2015 uma quantia superior, tributável, de R$ 28.123. R$ 28.123,91 para ser mais exato. Isso bruto? Bruto. Recebeu bruto. Exatamente. Isso dá mais ou menos 28 mil, você falou? 28 mil. Dividido por 12, isso em 12 meses, daria o quê? Um salário de... Bruto vai dar 2 mil e pouquinho. 2 mil e pouco. Então as pessoas têm que, na verdade, saber se ganhou mais do que isso, oficialmente... Silvana, na verdade, contabilmente a gente detém esse valor de 28.123, tá? Por quê? Obviamente eu iria entrar nesse mérito, como você disse, existe a declaração do modelo de ajuste anual e do modelo simplificado. Tá? Então, às vezes a pessoa se baseia com o valor que a empresa, por exemplo, usa como rendimento dele mensal. Ou seja, ele tem um salário numa determinada empresa, um seletista, por exemplo. Ele tem o seu salário, tá? E a contabilidade ou a empresa baseia-se numa tabela de imposto de renda, chamada tabela progressiva, para saber se essa pessoa tem ou não que pagar imposto de renda ou vai ser deduzido do imposto de renda. Porém, por mais que esse valor seja inferior aos 28, quando a gente fala 28, é porque a declaração, o nome dela, inclusive correto, é declaração de ajuste anual. Anual. Exato. Então, se eu ganhei, mesmo que eu tive ou obtive algum desconto de imposto de renda no decorrer do ano, mas a somatória não ultrapassou os 28.123, eu não vou estar obrigado. Por quê? Eu fazendo essa declaração e obtendo os 20% de desconto que a modalidade simplificada me dá, eu vou continuar abaixo do limite. Tá, entendi. Então, na verdade, tem que somar o que fez nesse ano todo, né? A gente está dizendo só aqui, não só aqui, daquele trabalhador que tem um salário, mas aquele trabalhador que é autônomo também, né? Um mês ele ganha mais, um mês ele ganha menos, né? Então, não necessariamente precisa se fazer a conta anual. Pode ser que ele ultrapasse mensal e tenha o imposto retido na fonte, queira fazer, mesmo não tendo a obrigatoriedade, mas queira fazer para tentar restituir esse valor que foi, vamos dizer, descontado nesse específico mês, tá? Assim como o rendimento tributável pode ser o autônomo, pode ser comissões recebidas, pode ser inclusive pessoas que têm somente rendas de aluguéis. É considerado rendimento tributável. Contanto que tenha ultrapassado esse valor de R$ 28.123,91. Tá. Lembrando, Silvana, deixa eu só fazer um adendo para a gente pular para o próximo item aqui. No caso do rendimento tributável, tem-se alguns casos de malha, por exemplo,
quando a pessoa tem somente rendimentos de aluguéis, tá? Ou porque ela tem determinados imóveis já alocados com imobiliários e alguns outros imóveis, por N motivos, já de contrato com a pessoa direto, um contrato denominado contrato de gaveta, tá? Então, ela detém, às vezes, ou perde-se, às vezes, nessas informações. Por quê? As imobiliárias, ela também entregam uma declaração, ou das declarações que ela entrega, tem uma denominada de MOB. E nessa declaração vai todas as informações do locador e do locatário. Então, automaticamente, essas informações que a imobiliária passa para a Receita Federal, consequentemente, vai ter confronto na declaração de imposto de renda. Então, para ela não está acusando como ela tendo recebido, mas a imobiliária Exato. vai colocar como tendo sido pago aquele valor para ela. Consequentemente, essa declaração vai pegar um caminho que o contribuinte vai ter que se explicar. Tá bom. Vamos agora, o que pode abater disso aí, não é? Empregado doméstico? Empregado doméstico, da parte patronal, tá? Que recolhe dele 100% do que for recolhido da parte patronal. Tá, mas o que? Plano de saúde? Plano de saúde, tem convênio, um teto aí? Convênios médicos, despesas médicas, né? Tem-se algumas dúvidas, até deixei para passar para vocês aqui, com a cirurgia plástica, né? Tinha-se um entendimento que não poderia, principalmente para fins estéticos, né? Existe a cirurgia plástica para fins reparadores, por exemplo. Porém, hoje é aceitável qualquer cirurgia plástica, tá? Então, um recibo, ou uma nota fiscal, ou um comprovante de que se fez ou que se pagou essa cirurgia, pode ser dedutível do imposto de renda. Tá, recibo também, não precisa de ser a nota fiscal. Geralmente o recibo, para casos de cirurgia plástica, é um pouco mais restrito, porque geralmente, 100% dos casos, é através de clínica ou hospitais, né? Então, nesse caso, tem-se a nota fiscal de serviço. Tá, mas o quê? A gente tem que ser rápido aqui. Bom, dependentes. Tá? Dependentes. Os dependentes também são algo que bloqueiam muito as declarações, porque as pessoas às vezes têm, por exemplo, convívio, o que acontece muito na nossa vivência, sogro e sogra, tá? Mas mora comigo, eu que ajudo, eu que pago, eu que lido com o convênio, etc., alimentação. Porém, se não for uma pessoa comprovadamente incapaz, não entra. Não vai entrar como dependente. Mesmo que você pague todas as Exatamente. contas. Então, na verdade, o que vai entrar, a grosso modo falando, seria o cônjuge, desde que esse cônjuge também não faça a declaração, tá? E não tenha rendimentos. Porque se ele tiver o rendimento, para ele ser seu dependente, esse rendimento também tem que ser entregue junto na sua declaração. E filhos menores ou todos? Filhos de até 21 anos, tá? Acima de 21, até o teto da idade de 24, desde que seja estudante, tá? Cursando universidade, etc. E se estiver trabalhando? Se ele for dependente e estiver trabalhando, a mesma história da mãe ou do cônjuge. Vai entrar para a declaração como dependente e a renda dele, tributável, vai entrar para a declaração desse pai ou dessa mãe. Tá? Lembrando que ele fazendo, por exemplo, essa declaração, ele tem a opção de lançar essas informações e observar o que é mais vantajoso. Porque o próprio programa, ele já te dá o campo do que seria a declaração anual ou por deduções legais e a declaração simplificada. Então, ali a pessoa pode observar, lança o dependente, lança mais os rendimentos dele, o que é mais vantajoso. Retiro, excluo esse lançamento e ele faz a declaração. Com relação à educação também, tem um teto, né? Não se pode colocar todo o valor gasto, Tem, né? Aí eu trouxe aqui para te passar para você. Ó, por dependente, R$ 2.275. É muito pouco, né? O preço que estão as mensalidades escolares... Na verdade, é uma das reclamações que a gente tem muito no escritório, tá? Geralmente a pessoa fala, mas isso eu gasto praticamente com material didático e material escolar. Não vou nem contar a mensalidade. Tem lugares e tem faculdades que chega próximo a esse valor mensal. Mês, não é? Esse valor. Mas então não há incentivo nenhum para se estudar mesmo, não, né? Para educar os filhos. Inclusive, não é dedutível esse material didático, esse uniforme, por exemplo. Curso de línguas? Não. Também não se deduz? Não cursos técnicos? Também não. É só curso do regular mesmo? Ensino médio, Mas técnico sim, não? Não, que pode é o curso, aqueles cursos livres? Eu tenho aqui as informações mais recentes dessa declaração, que aqui ela menciona certinho. Deixa eu só dar uma olhada para te passar. E é muito importante também, a gente não vai conseguir falar tudo aqui, né? É importante que se entre e que se pesquise também essa resolução 2013 que você colocou, né? Isso. A dedução para ensino seria educação infantil, tá?
que compreende creches e pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, educação superior, tá? Seja graduação ou simplesmente superior, e educação profissional, compreendendo o ensino técnico e tecnológico. Tecnológico. Isso. Tá, esses entram. Não entram, então, são os cursos livres, no Isso. caso, né? Nós falamos de saúde, falamos de educação. Mais alguma coisa que pode ser descontado? Bom, do profissional liberal, aquele que detém o carnê-leão, tá? Se ele faz o preenchimento do carnê-leão, automaticamente ele já vai ter os abatimentos para fazer a declaração. O profissional que não faz o carnê-leão, uma outra novidade, ele vai estar obrigado a informar o CPF dessas pessoas que ele colocar na declaração dele, anteriormente não estava, tá? Simplesmente o contribuinte que detinha esses recibos que informava esse profissional. Tá? Então, hoje o profissional também vai informar o nome e o CPF desse contribuinte, e em contrapartida, o contribuinte ficou simplesmente com a responsabilidade de acrescentar mais o item, que é a informação profissional do médico, tá? Ou o conselho, o número do conselho desse profissional. Tá bom. Então, olha, muito obrigada pelas tuas explicações aqui. A gente sabe que cada vez mais é muito importante a gente procurar um contabilista, um contador, até porque está muito complicado, né? Mas também, para você saber ter mais informações, procure a resolução 1613 de 2016 no site da Receita Federal. No site da Receita Federal. Lembrando que a multa, Silvana, ainda permanece multa mínima de 165,74, tá? Com incidência a partir de 1% ao limite máximo de 20%, dependendo do imposto a se pagar, multa caso se você não apresentar. Seja entregue posterior ao prazo, tá? R$ 165. A multa mínima R$ 165,74, tá? E pode passar de 1% do valor devido até o limite de 20%, dependendo do imposto devido desse contribuinte. A Receita espera receber perto de 28,5 milhões de declarações, tá? Está muito longe desse número e possivelmente não vai atingir metade dentro da competência março. Então, aos contribuintes ou às pessoas físicas que ainda não separaram a sua declaração, não separaram a documentação, que façam o quanto antes. Corre atrás. Exato. Né? Corre atrás. Moisés, muito obrigada pelas suas explicações aqui. E a gente espera que cada vez mais pessoas realmente resolvam essa questão aí, né? E que o nosso governo consiga saber usar esse dinheiro, né? Exato. Coisa que até hoje não conseguiu, né? Bom, principalmente o federal, que é o que a gente tá assistindo aí. Eu que agradeço e fico à disposição para qualquer outras dúvidas. Tá bom, muito obrigada, tá? Olha, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo programa, com certeza.